sistema, tá? O isolamento que eu preciso, por exemplo, em Manaus, que é um lugar muito úmido, é diferente do que eu preciso em Brasília, que não é tão úmido, né? O isolamento que eu preciso aqui em BH, no mesmo sistema, de um prédio que vai funcionar só no horário comercial, das 8 às 6, é diferente de um prédio parecido, com o mesmo sistema, mas que vai trabalhar durante a madrugada, tá? Então, todas essas considerações têm que ser levadas, né, para o cálculo da espessura, né? O que acontece é que esse cálculo não é feito muitas vezes para todas as obras, né? Os projetistas e as empresas, eles fazem isso, e com o passar do tempo eles começam a conhecer uma determinada região e eles passam a adotar como padrão, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Chegar a uma espessura de material. E aí a gente resolve a condensação superficial. E agora existe uma outra parte, que é a condensação intersticial, né? E a condensação intersticial, embora o nosso material não permita a passagem do vapor de água, se durante a instalação não forem seguidos todos os procedimentos e recomendações do nosso... Recomendações, né? Eu não posso mais usar essa palavra, né? Eu sempre falo as recomendações do nosso manual. Então, são os procedimentos do nosso manual onde tem que ser fechado, né? De forma... Existe todo um procedimento para se fechar todos os possíveis pontos de ingresso de umidade. Se esses procedimentos não forem seguidos corretamente, começa essa umidade do ar a entrar por frestas, tá? Colagens mal feitas, aberturas, e ela começa a ter contato com um tubo e forma água lá dentro. E essa água fica empoçada entre o isolamento e a tubulação, tá? Fazendo que em poucos anos esse isolamento se deteriore, né? E também achando pontos ali para vazar. Então, o controle da condensação ele é feito dessa forma, né? Com a espessura correta e a instalação correta, né? Aqui eu tenho um dado só para exemplificar, tá? O que eu estava falando antes, né? Sobre os horários, né? Então esse aqui é um estudo climático feito para Porto Alegre, né? E ele mostra o seguinte aqui, da meia-noite, né? Vai passando as horas até as 23 horas da noite. E aqui eu tenho a umidade e a umidade relativa e a temperatura, tá? Para os 4 primeiros meses do ano, e aqui uma média. E o que eu percebo, tá? Para o mesmo sistema, né? Eu não vou lembrar que sistema que tubulação e temperatura a gente usou, mas para o mesmo sistema, olha, das 9 horas da manhã até as 22 horas da noite, eu resolveria o meu problema de condensação com 13 milímetros, tá? Porém, se esse mesmo sistema continuar operando das 11 até as 2 da manhã, desculpa, até as 3 da manhã, eu já precisaria de 19 milímetros, tá? Que é a linha M. Agora, se ele fosse atravessar aqui essas 3 horas, olha, das 4 às 6 da manhã, eu já precisaria de 25 milímetros para evitar a condensação. Então, isso é para dar uma ideia para vocês. O clima, né, ele obedece esse ciclo, tá? Outra coisa que é importante entender são os microclimas, né? Os microclimas, eles são partes de uma edificação ou uma região da cidade onde eu tenho um clima diferenciado, tá? Então, o exemplo mais comum que a gente tem são os shafts, tá? Os shafts, eles são aquelas passagens, né, no meio de uma edificação, e eles, via de regra, acabam tendo comunicação com o ar externo, tá? E aí o que acontece? Lembra que eu falei no começo do equilíbrio do vapor, né? Quando eu tenho um ar externo e um shaft, se eu tiver comunicação entre eles, eu vou ter uma tendência de migrar o vapor de água para ele entrar em equilíbrio, tá? E esse vapor que eu estou falando é em gramas por quilograma de ar, né? É a umidade absoluta. Então ela vai se equilibrar. Só que aí o que acontece? O ar lá fora vai estar 30 graus, 35 graus. E o ar lá no shaft, como ali eu não tenho insolação, né? Não tenho fontes de calor, pode estar 28, 26 graus, né? Essa diferença de 30 e poucos para 26 vai fazer com que a umidade relativa dê um salto, tá?
Então a umidade absoluta fica equilibrada, mas quando eu mudo, isso vocês conseguem observar na carta psicrométrica lá, quando eu mudo a temperatura do ar, eu reduzo a temperatura do ar, mantendo a umidade absoluta, a umidade relativa tem um pico, e aí você criou o que a gente chama de microclima. Então tenha lá, a sua obra está praticamente inteira funcionando corretamente, e no shaft aquele problema de condensação. E aí você vai entender o que é, o isolamento está com defeito ali, ou foi mal instalado. Não. Pode ser que dentro de uma mesma obra você tenha que usar espessuras diferentes, né, em vários locais da obra. E para finalizar o controle de condensação, eu acho que nós estamos chegando ao final aqui do nosso tempo, né? Existe também um outro fator, que é o coeficiente externo de transmissão de calor, né? Além daquela espessura que a gente precisa, vai haver uma outra interação, tá? Que é a interação da superfície externa com o ambiente, com a energia que é transmitida, né? Na forma de radiação e na forma de convecção, tá? E isso pode mudar a temperatura externa, tá? Então um exemplo que a gente já começa aqui é quando a gente põe o alumínio em volta do isolamento térmico, tá? Então o isolamento térmico, por exemplo, o Armaflex, é uma borracha de cor preta, né? E o objetivo disso é o quê? Que ela absorva a radiação presente no ambiente, tá? Ela tem a emissividade alta, né? Em torno de 0,93, ou seja, ela retém praticamente 93% do calor ali de radiação que chega até ela, né? E aí isso ajuda a manter essa espessura aqui, tá? E aí o que acontece? Quando eu ponho, por exemplo, se esse material vai ficar exposto ao tempo, né? Ou em ambiente externo, mas eu preciso de proteção mecânica, um dos materiais que eu posso usar é o alumínio, tá? Só que quando a gente coloca esse alumínio, o que vai acontecer? Ele vai começar a refletir a energia do entorno, tá? E aí, mais uma vez, vou usar o exemplo lá, né, do ar externo. Quando a gente está com uma roupa toda escura ou com uma roupa clara num dia de sol, tá? A gente sai com uma roupa toda escura, toda preta, essa cor vai absorver o calor do sol, né? E a gente vai ficar desconforto. Se a nossa roupa é clara, isso vai ajudar, né, a sentir menos calor, tá? Só que aqui no nosso sistema, como o objetivo é manter uma temperatura externa elevada, tá? Na face externa aqui, quando eu ponho um material brilhante, tá? Ele reflete essa energia e eu tenho uma perda de temperatura, tá? Isso se resolve com cálculos, né? Tem o coeficiente de emissividade, né? E a diferença é muita, né? Por exemplo, essa espuma é 0,93. O alumínio, tá? Já fosco, né? Oxidado, é 0,11, né? Ou seja, ele só fica com 11% daquela energia ali que fica, tá? Então eu tenho essa queda, eu tenho que alterar esse fator no cálculo, ele vai me aumentar a espessura para compensar isso, né? E nesse momento aqui eu quero apresentar para vocês um produto que chama-se Aluclad. Enquanto eu estou falando, eu vou passar aqui para que alguns possam ver, tá? E o que é isso? É um material flexível, tá? Então se ele for amassado, ele volta à posição. E a composição desse material é o quê? Um PVC flexível. Por cima do PVC tem um alumínio, tá? Bem fino mesmo, tipo aqueles de cozinha, tá? E por cima desse alumínio eu tenho um plástico transparente, né? A função desse plástico é duas: proteger o alumínio, tá? E segunda, reter essa energia, essa radiação que vai ser refletida pelo alumínio, tá? O coeficiente de emissividade desse produto é 0,8, tá? Então ele consegue reter 80% dessa energia, né? E isso faz com que eu tenha que aumentar bem menos a espessura do material. Então, esse material vem no formato de rolos, né, para se aplicar igual alumínio. Existem também algumas peças prontas, né? E aqui, aquele mesmo estudo, né, os dados climáticos. Se vocês têm curiosidade de trabalhar com dados climáticos, né, eu indico dois sites para vocês, né? Um é o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, e o outro é o ICEA, que é Instituto de Controle do Espaço Aéreo. Então o ICEA, ele te permite coletar dados das estações meteorológicas, né, de vários pontos do Brasil,
dados de anos atrás, né, para se fazer estatística e tudo. Esses dados aqui foram pegos do ICE para Porto Alegre, porque a gente tem um cliente lá, né, um parceiro da Armacel, que monta supermercados, né? E ele montou um supermercado para uma rede lá de Porto Alegre, e essa rede de supermercados tinha no caderno de especificação deles o poliuretano, né? E essa empresa, como está habituada a trabalhar com nossos materiais, já tem mão de obra especializada, né, pediu autorização para substituir o poliuretano pelo nosso material. E como o nosso material não precisa de barreira de vapor, ele só colocou o alumínio na parte externa da tubulação, tá? E aí o resultado disso, tá? Quando ele foi confrontado, né, pelo supermercado, ele precisaria colocar alumínio, tá? Se ele fosse colocar alumínio, a condensação que ele ia ter na obra ia aumentar drasticamente, tá? Para isso não acontecesse, ele teria que contratar mão de obra para colocar mais uma camada de isolamento. Então, como colocando esse material, o acréscimo da condensação era mínimo, ele conseguiu convencer o supermercado a usar essa tecnologia. Eu vou deixar essa amostra para vocês, se puderem passar para que todos vejam, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu convido vocês a ir lá na hora do intervalo, na nossa mesa, tá? Estou encerrando por aqui, obrigado pela atenção, tá?